Oi, gente, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de citologia, a gente vai falar hoje sobre organelas citoplasmáticas. Então, na aula anterior, desse canal, a gente falou sobre citoplasma. Agora, vamos falar sobre as organelas que se encontram no citoplasma e as suas respectivas funções, tá certo? Então, as organelas citoplasmáticas são organelas celulares, são como se fossem pequenos órgãos que a gente vai encontrar nas células, cada um desempenhando uma função específica. Então, se a gente for comparar um celular, por exemplo, são os aplicativos, seriam como se fossem os aplicativos do celular, cada um com uma função, como se fosse um aplicativo de jogo, um aplicativo de série. Agora, na célula, a gente tem um aplicativo que serve para respiração, para digestão, para secreção de substâncias. Então, seria tipo isso, uma comparação grosseira, tá? Então, são estruturas compostas por membranas internas com formas e funções diferentes, sendo uma das principais organelas o retículo endoplasmático liso, o rugoso, a mitocôndria. A gente também vai ter o complexo de Golgi, o cloroplasto, que esse último aí a gente só vai encontrar especificamente em células vegetais. Então, a gente vai ver aí a diferença entre célula animal, célula vegetal e as organelas que compõem juntamente com as suas funções, tá? Nessa imagem aqui do lado, antes que eu passe para outro slide, essa imagem aqui eu tenho um exemplo de uma célula vegetal e suas organelas, tá bem? Bom, começando com ribossomos. O ribossomo, ele é considerado por alguns autores como uma organela não membranosa, já outros não consideram ele como organela. Mas, independente disso, ele tem função específica, uma função muito importante, que é a de secreção de proteínas, a de produção, aliás, de síntese de proteínas, tá? Ele vai produzir proteínas. Então, esse ribossomo, ele é formado pela reunião, de proteínas, ele tem a parte de proteínas. Essas proteínas, como a gente viu, elas são formadas pela união de aminoácidos, tá? E também, além das proteínas, ele vai ter o RNA ribossomal, o RNA mensageiro. A união deles, tá, vai formar o ribossomo. Essas estruturas, elas se assemelham a grânulos e apresentam por apresentar uma forma arredondada, como está aqui na imagem, tá? Aí, além de sintetizar proteínas, elas também atuam na regeneração celular e no controle metabólico. Bom, o retículo endoplasmático rugoso. Aqui nessa imagem a gente tem o rugoso e o liso, tá? O rugoso é esse aqui que tem grânulos, tá? Esses pontinhos que são os ribossomos. Eles vão ter ribossomos aderidos na sua membrana. Por isso vem o nome rugoso, tá? Também vocês podem encontrar como o nome de retículo endoplasmático granuloso. Por conta desses ribossomos aderidos, além de dar um nome ao retículo, ele também tem a função, isso aí é responsável pela função de síntese de proteína. Então, a função dessa organela é síntese proteica, tá? Além disso, ela também participa do dobramento e transporte de algumas outras partes da célula. Por ela se encontra bem próxima, tá, do núcleo, e a membrana dela se inicia juntinho da membrana também externa do núcleo, tá, do envoltório nuclear. Por conta disso, as informações, do núcleo para essa organela chega mais rápido, como a informação de produção de proteínas. Retículo endoplasmático liso é esse aqui, pertinho do rugoso. Ele tem esse nome liso, justamente por não ter os grânulos, não ter ribossomo. Também pode ser chamado de retículo não granuloso, tá bom? Então, a sua função é produzir lipídios. Os principais lipídios que ele produz são os fosfolipídios, aqueles que participam da membrana celular, tá? Da membrana das células. No entanto, dependendo da localização, tá? Da parte, que ele estiver, da parte da célula, do corpo que ele estiver, ele também pode ser responsável pela produção de hormônios, síntese de colesterol, além da regulação dos níveis de cálcio
no citoplasma, principalmente de células musculares. Tanto que nas células musculares ele vai ter até outro nome, que a gente vai ver quando for estudar tecidos, tá? Complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi, como tá aqui na imagem do lado aqui, vocês estão vendo, são vários sacos empilhadinhos, tá? Achatados. Ele também pode ser chamado de aparelho de Golgi ou ainda complexo golgiense. Ele é composto por discos achatados, empilhados, formando espécies de bolsas membranosas. Suas funções são modificar, armazenar e exportar proteínas, que são sintetizadas lá no retículo, certo? Então, digamos que ele atua assim. Ele é o empacotador e o que vai exportar essas substâncias, certo? O retículo lá produz, ele vai armazena, empacota e leva para o local devido. Então, algumas dessas proteínas, elas podem ser glicolizadas, aí elas vão sofrer reação de adição de açúcar lá no retículo. Aí o Golgi, ele vai ajudar complementando esse processo, tá? Senão elas podem ficar inativas. Além disso, o aparelho de Golgi, ele também produz vesículas, que vão brotar, como essas bolinhas aqui que a gente tá vendo na imagem. E elas vão se soltar, originando os lisossomos primários, que é outra organela, que a gente vai ver logo após, que tem a função de digestão celular. Outra função importante também do complexo de Golgi está associada à secreção celular e também à formação do acrossomo do espermatozoide. O que é o acrossomo do espermatozoide? O espermatozoide, né, gameta masculino, ele precisa penetrar o óvulo para a fecundação. Então, aqui, esse acrossomo que a gente está vendo aqui, ele é carregado de enzimas, tá certo? Então, o complexo do Golgiense, ele é responsável por originar esse acrossomo, que é uma vesícula encontrada na cabeça desses espermatozoides e que vai conter, né, várias enzimas necessárias para a penetração desse gameta no óvulo. É isso que vai, na hora, essas enzimas liberadas, elas ajudam a romper a membrana ali do óvulo para que o espermatozoide consiga penetrar e ocorra assim o processo da fecundação. Então, o complexo Golgiense, ele é, de maneira resumida, uma organela relacionada com a produção, processamento, empacotamento e endereçamento de uma série de substâncias no interior da célula. Então, ele é importantíssimo. Bom, os lisossomos. Os lisossomos, como a gente viu, eu falei a vocês, ele é originado lá do complexo de Golgi. Então, eles são envolvidos apenas por uma bicamada, tá, lipídica, certo? E no interior dele está cheio de enzimas digestivas. Daí vem a função principal dele, digestão celular. Então, ele tem a função de digerir moléculas orgânicas como lipídios, carboidratos, proteínas e até ácidos nucleicos. As moléculas a serem digeridas, elas vão ser englobadas por endocitose e entram na célula envolvida por vesículas, formadas a partir da membrana, tá? Chamada de endossoma. Então, depois que se fundem, né, com lisossomos primários, são quebradas, elas vão originar partes menores, como os ácidos graxos. Aí, essas moléculas pequenas saem do lisossomo e são aproveitadas no citosol, no citoplasma da célula. Peroxissomos. Os peroxissomos são pequenas organelas membranosas que contêm no interior enzimas oxidases e estão presentes em células de animais e vegetais, tá? Então, a gente vai encontrar peroxissomo tanto em célula animal quanto em célula vegetal. A principal função é oxidar os ácidos graxos para a síntese de colesterol. Então, aqui eu tenho a imagem de peroxissomo, certo? E dentro dele a gente vai ter, dessa organela membranosa, a gente vai ter enzimas, tá? Então, a principal função dele é oxidar ácidos graxos. E, então, a gente vai, e também vai ajudar, certo, no processo de respiração celular.
Então, eles vão estar presentes em grande quantidade nas células do rim, do fígado, certo? Que é onde são órgãos que realizam esse processo de desintoxicação, né? Dos indivíduos, tá? Por exemplo, eliminando o álcool, tá? Que é tóxico, né? E também vão participar da produção de sais biliares. Nas reações, tá? Quando eles estão tentando eliminar essas substâncias, aí ele produz o peróxido de hidrogênio. Daí vem o nome dele, peroxissomos, tá? Mitocôndrias são organelas importantíssimas e também diferenciadas, tá? Tanto elas como os cloroplastos que a gente vai ver, eles possuem uma membrana dupla, tá? Uma externa e uma interna, certo? E DNA próprio. A gente tem aqui um DNA próprio, que é o DNA mitocondrial. Então, elas são organelas compostas por membrana dupla, certo? A externa, a gente vai ter a externa e a interna, que apresentam muitas dobras. Essas dobras aqui que a gente tá vendo, a gente chama de crista, certo? Cristas mitocondriais. As mitocôndrias, elas são organelas especiais, com capacidade de reproduzir, dela mesmo se multiplicar. Essa multiplicação ocorre parecida com aquela reprodução, com a multiplicação que ocorre nas bactérias, tá? Sua função é realizar a respiração celular. Então, a função principal aí é a respiração celular. E é através dessa respiração celular que o organismo vai obter energia, né? Em forma de ATP. E essa energia, ela é utilizada para várias funções do organismo. Então, é importantíssima essa organela, tá? A primeira etapa dessa respiração celular normalmente ocorre no citoplasma, mas as duas outras etapas, como o ciclo de Krebs, a fosforilização, vai ocorrer na membrana interna da mitocôndria, certo? Centríolo. Centríolos a gente vai ver principalmente só em células animais. Raros casos a gente vai encontrar em alguma célula vegetal. Então, eles são organelas específicas animais. São organelas com estrutura cilíndrica, encontrada nas células eucarióticas. Eles participam da divisão celular, tá? Na hora lá da mitose, meiose, da duplicação. Eles vão ajudar os cromossomos a migrarem para os polos. A gente vai ver isso quando a gente for estudar a divisão celular. E também são responsáveis por formarem os cílios e flagelos, certo? Como está aí nessa imagem. Esses são os ribossomos. Cloroplastos. Cloroplasto, como a mitocôndria, como eu falei, ele possui a membrana externa e outra externa, certo? Tem essa característica diferenciada. Tem até, isso pode ser explicado com a teoria da endossimbiose, que a gente já viu aí nas aulas de origem da vida. Vocês podem lá dar uma olhadinha sobre essa teoria. Então, esse cloroplasto, ele possui a cor verde, por causa da clorofila, né? Ele vai conter o pigmento da clorofila e são responsáveis pela fotossíntese. Então, a função principal dos cloroplastos são a fotossíntese, tá? Então, a forma e o tamanho dessas organelas vai variar conforme o tipo de célula e organismo que eles vão se encontrar. No interior, a característica principal aqui são essas pilinhas aqui, tá? Como se fossem moedas, que a gente chama de tilacoide. No interior dele, como se fosse o citoplasma, a gente chama de estroma. E o conjunto, essa pilinha de tilacoides, a gente chama de grânulo, tá certo? Então, esses tilacoides, eles ficam imersos na matriz do cloroplasto. Então, cloroplasto, função, fotossíntese. Vacúolo. É uma estrutura, não chega a ser uma organela, é uma estrutura. São envolvidos por membrana, também uma estrutura envolvida por membrana e preenchida por um fluido, tá? Diferente do citoplasma. Vai conter água, sais minerais, algumas enzimas digestivas. Então, eles são muito comuns, tá? Principalmente encontrados em células vegetais.
E em algumas células procariontes é que a gente também pode ver esse tipo de vacúolo, certo? Então, são muito comuns nas células vegetais, nas quais eles vão ter função de reserva de substâncias, como seiva, além de atuar no processo de controle de pressão osmótica. Então, existe o processo de turgidez e de plasmólise, que a gente viu quando trabalhou osmose numa célula vegetal, e esse vacúolo participa disso aí, tá certo? Na contração, quando ele se contrai, né, quando perde água, ele se encolhe e ele se estica quando ele tá túrgido, a célula tá túrgida, tá cheia de água, tá? Então, em organismos procariotas, né, como eu falei, também pode ter vacúolos, mas aí com função de armazenamento, digestão e eliminação de substâncias. Agora vamos só fazer uma comparação simples entre célula animal e célula vegetal, tá? Então, na célula animal e vegetal, ribossomos vamos encontrar nas duas, retículo endoplasmático liso nas duas, rugoso também, complexo de Golgi nas duas, peroxissoma a gente encontra nas duas, mitocôndria. Já o lisossoma a gente só vê no animal, não vê na vegetal. Centríolos vemos no animal, não vemos na vegetal, são em alguns grupos raros de briófita, pteridófita. Cloroplasto só vamos encontrar na vegetal, já que a função dele é fotossíntese. Vacúolo só vamos encontrar na vegetal, tá? E glicossomos também presentes são na vegetal. Então, esse aqui é um resumão, tá? Para vocês conseguirem perceber quais organelas eu vou ter só no animal, só na vegetal. E por fim, aqui é a imagem de como seria a estrutura de uma célula animal e a célula vegetal, tá? Com suas organelas são praticamente iguais. Só uma coisa ou outra que se diferencia, como vacúolo, cloroplasto e a parede celular aqui na vegetal, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, tá? A aula, tenham compreendido aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, certo? Ou entre em contato comigo, meu contato tá sempre aqui nos slides, tá? Façam seus resumos, estudem, se dediquem, que vocês chegam muito longe, só depende de vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau, gente.